Olá, tudo bem? Agora nós iremos trabalhar escala nessa questão e relações de escala com áreas, por exemplo. Observa aqui a questão. Primeiro, o que é que nós precisamos? Olha, nós precisamos primeiro ter uma noção, saber a definição de escala. Escala é uma grandeza, né? Escala é uma grandeza que é a razão entre outras duas grandezas. Escala é a razão entre a distância no desenho, uma distância no desenho, para a distância real. Essa relação da distância do desenho para a distância real. Por exemplo, se nós tivéssemos uma escala do tipo assim, 1 para 2000, significa dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 2000 centímetros no real. 1 centímetro no desenho equivale a 2000 centímetros real. A gente pode até converter as unidades, né? Em 1 centímetro, aí você poderia passar de centímetro para metro, aí seria 20 metros, né? Lembra que sempre você tem aquela conversão entre unidades de quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, por exemplo. Você tem essa relação aqui, né, para converter unidades de comprimento. Mas existe uma relação muito importante, que é a relação entre escala e áreas de figuras semelhantes. Como é que seria essa relação, Rui? É assim, sempre que você quiser a razão, por exemplo, entre áreas de figuras semelhantes, você vai fazer que a área do desenho, ou a área do mapa, ou a área lá no seu projeto, está para a área real, mas você não, isso não vai ser igual à escala, isso vai ser igual ao quadrado da escala. A razão entre as áreas é o quadrado da razão de semelhança. E aí tem uma outra relação importante, que é a razão entre volumes de sólidos semelhantes. Qual a razão entre o volume de sólidos semelhantes? Quando você tiver assim, o volume de uma maquete, por exemplo, porque desenho não tem volume, tá? Para o volume real. Aí isso não vai ser igual à escala, vai ser igual à escala elevado ao cubo, à terceira potência. Então, a razão entre as áreas é o quadrado da razão da escala. A razão entre os volumes é o cubo da razão, cubo da escala. Então, bora para a nossa questão aqui. Ele diz assim: uma empresa de engenharia projetou uma casa numa forma de retângulo para um de seus clientes. O cliente solicitou a inclusão de uma varanda na forma de L, ó, uma varanda na forma de L. A figura representa a planta baixa. Essa varanda ela foi construída numa escala de 1 para 50. Aí você tem aqui as dimensões, ó, você tem aqui, ó, 18,4, 16, 5, 4 centímetros. E são importantes, né, para a gente achar a área, por exemplo, disso aqui. Aí ele quer a área em metro quadrado. Vê, eu posso dizer que a área no desenho da varanda, a área no desenho da varanda, vai ser a área desse retângulo, que a base é 4 e a altura é 18,4, mais a área desse outro retângulo. Se aqui é 4, né? Aqui é quanto? 12. Então a base é 12 e a altura é 5. 18 vezes 4 dá 72. 0,4 vezes 4 dá 1,6. Então dá 73,6 mais 60. Essa área daqui dá 133,6 centímetros quadrados. Mas calma, calma, cuidado para não cair aí
extrator, na verdade, cuidado para não cair no distrator. Por quê, Rui? Por qual motivo? Porque isso é a área do desenho e ele está interessado na área real. Então, eu vou chegar aqui e vou usar aquela relaçãozinha que a gente acabou de aprender, que a razão entre as áreas é o quadrado da escala. Então, eu vou fazer o seguinte, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, usando que, usando que, usando que a área no desenho está para a área real, assim como a escala ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, que 133,6 vai estar em centímetro quadrado, está para a área real que eu quero, assim como 1/50 ao quadrado. Meio pelos extremos, essa área real vai ser 133,6 vezes 50 ao quadrado. 136,6 vezes 50 ao quadrado, isso aqui vai dar 3, vai dar, a realidade vai dar 334,000 centímetro quadrado. Aí eu vou precisar converter, eu vou usar ó, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. E para a gente passar de centímetro quadrado para o quê? Para a gente passar de centímetro quadrado para metro quadrado, aqui são de duas em duas casas decimais. Então, aqui, se eu teria aqui 334,000, quando a gente passar para cá, vão ser 4 casas decimais. Então, vai ser 33,4 metros quadrados, não é verdade? Então, essa área vai ser 33,4 metros quadrados. Essa vai ser a área real. Essa vai ser a área real, cuja resposta encontra-se na alternativa A. Então, o que é que usamos aqui? Que a razão entre as áreas, ela é o quadrado da escala, ok?